morte, o Senhor venceu a dor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, mostrando assim que um dia também nós estaremos juntamente com o Senhor, vivendo eternamente com o Senhor. Portanto, nós louvamos porque a tua igreja é uma igreja vitoriosa, é um povo, Senhor Deus, que remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós glorificamos o nome do Senhor, porque a tua igreja não está neste mundo por acaso, mas é um povo que marcha com um alvo, e esse alvo é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, nessa manhã, Deus, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, que nós possamos estar refletindo a cada dia mais sobre essa obra maravilhosa do Senhor por nós. Abençoa a liderança desta igreja, abençoe os departamentos. Deus, fortalece a tua igreja, aviva a tua igreja, traz um renovo espiritual na vida da tua igreja, Senhor, para a glória do teu nome nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Nós temos pureza no sangue de Cristo. Vamos celebrar Ele com toda a alegria, com toda a nossa força. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Aleluia, obrigado, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. A coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessa chagas pureza para o maior pecador, a quem mais salvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua
Obrigado, Senhor. Lava de todo pecado. Que maravilhas de amor. Pois-me mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Você pode glorificar a Ele, a Cristo com suas palmas. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Você que teve a graça, o privilégio de completar mais um ano de vida, um ano de casado. Nós queremos te convidar à frente para estarmos assim orando, agradecendo ao Senhor, porque você teve esse privilégio. Amém. Se você quer representar um membro da sua família, pode vir à frente. Amém. Chamar o presbítero João para estar fazendo essa oração. Aleluia. Jesus, nós te louvamos, que tu foi à cruz em favor de nós, para nos resgatar do jugo do pecado. E nós te rendemos graças porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Louvado e exaltado seja o teu nome. E nós louvamos porque o Senhor ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E aqui nessa manhã se encontram os teus filhos, as tuas filhas, que tiveram o privilégio de na sua caminhada estar completando mais um dia na presença do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem o sustentado. E nós te louvamos e bendizemos, porque sabemos que o Senhor há de continuar guardando a cada um debaixo do teu cuidado, Pai. Leva-nos a entendermos, nosso Deus, de que a vida pertence a ti e que possamos ter um coração grato ao Senhor por todos os benefícios que temos recebido das tuas mãos. E por isso nós apresentamos a cada um diante de ti, meu Pai, rogando assim o teu cuidado, que seja contínuo na vida dos teus amados e das tuas amadas, Pai, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor se faz presente neste lugar, nesta manhã. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor há de fazer na nossa caminhada. Por isso, toma nas tuas mãos a cada um destes teus filhos, das tuas filhas, Pai, em nome de Jesus, e encoraja para a nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui, bondosamente, o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos pelos grandes feitos do Senhor em cada família, Pai, presente e representada, Pai. Muito obrigado por tudo. Em o nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Amém.
Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode trazer ao altar do Senhor neste momento. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do Pecado. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é para sempre, adorado é para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre. Exaltado é para sempre, adorado é para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós cantamos aleluia, nós celebramos ao teu santo nome.
A cruz ele venceu. Aleluia. O Senhor é digno, Deus. O Senhor é merecedor. O Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é digno de ser adorado. Na manhã desse dia, Deus, nós somos constrangidos por essa verdade tão maravilhosa. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Hoje nós temos vida, nós temos alegria. Nós podemos celebrar, exaltar a ti. Oh, Santo, Santo. Digno, digno, e adore a Ele, exalte a Ele neste lugar. Celebra o nome dEle neste lugar. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. O Senhor é digno, Deus. O Senhor venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aplaudimos a ti porque o Senhor está vivo. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. A palavra está com o pastor Luciano, ou pastor Bíblia. Convido o pastor Roberto para estar orando pelo pastor Luciano. Como eu falei, queridos, nós não podemos jamais deixar de celebrar o Senhor, não apenas na semana chamada Semana Santa, mas todos os dias são santos porque o Senhor santifica, porque os santos que adoram o Senhor estão na igreja de Cristo. Somos nós, os santos do Senhor, a igreja de Cristo espalhada na face da terra. Adore, celebre ao Santo de Israel. Amém? Querido Deus, mais uma vez nessa manhã nós te louvamos, porque o último inimigo, que é a morte, foi vencida através da ressurreição do teu Filho, do nosso Senhor e Salvador. E agora que vamos ouvir a tua palavra, Senhor, que o Senhor traga sensibilidade, que o Senhor traga entendimento, para que nessa manhã, Deus, além da adoração, além da emoção, além de tudo que nós estamos sentindo, nós sejamos solidificados pela tua palavra. Pai, derrama unção sobre a vida do teu filho para lhe transmitir aquilo que o Senhor falou ao coração dele. E dá-nos também unção para entendermos e compreendermos e recebermos o que o Senhor tem para nós nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir aos irmãos só que tragam uma aguinha para mim. Tomei um cafezinho preto hoje pela manhã. E aí produzi uma secura na boca aqui, que para não atrapalhar a oratória. Meus irmãos, hoje é um dia de festa para nós, porque nós comemoramos a ressurreição do nosso Salvador. Hoje pela manhã, quando acordávamos, o relógio eu botei para despertar às 4, depois às 4h10, e depois eu não conseguia parar o relógio. E lembrando a oração do irmão Wilton Souza, aquelas mulheres madrugaram para irem ao túmulo do nosso Senhor. E nós vamos meditar justamente no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E eu pediria que os irmãos mantivessem o Evangelho de Lucas no capítulo 24. Obrigado, presbítero. Permanecesse com o capítulo 24 aberto. Nós vamos percorrer todo o capítulo 24 de Lucas. Como é costume aí do cristianismo no Brasil, hoje menos,
os irmãos jejuam na sexta-feira. Então, não pensem que vai demorar muito, porque nesse tanto tem café, já me mostraram ali, tem mocotó, tem buchada, tem... Então, ninguém vai passar fome não, mas vamos aguentar agora e nos alimentar da palavra de Deus. Capítulo de número 24. Todos abriram? Deixe aberto. Meus irmãos, na quarta-feira nós falamos dos estados de humilhação de Jesus Cristo. E meditamos na quarta-feira sobre esse tema. O reverendo Augustus também trabalhou. A própria lição que foi passada pela EPB e o presbítero Gilberto repartiu com a igreja. Não sei quantos notaram, a própria leitura e a audição da Bíblia no breve catecismo e na confissão de fé também trabalhou esse assunto da humilhação de Cristo. E Cristo, então, despojando da sua glória, se encarnou e veio viver como um de nós, com todas as suas necessidades, como nós temos. Ele passou necessidades, passou por estados de humilhação, sendo que a sua encarnação começou aí a sua humilhação. E teve uma vida de dores, ainda que não tenha tido pecado, mas ele teve um corpo que estava sujeito às consequências do pecado, herdadas assim pelo nosso pai Adão, no pacto unilateral, o pacto das obras. E então, Jesus teve que ser gerado no ventre de Maria, ele teve que nascer, mamar, aprender a caminhar, sentir fome, fazer as suas necessidades fisiológicas. Depois teve que trabalhar como arrimo de família para sustentar os seus irmãos e a sua mãe. E quando começa então o ministério de Jesus, ele começa sendo visto como louco pela sua própria família. É estranho perceber que Maria também foi envolvida pelos seus filhos por esta visão de que Jesus estava tendo algum problema. Logo ela, que teve a revelação de um anjo, que o ente que nasceria dela seria um ente santo. Logo ela, que viu a criança entre os doutores. Logo ela, que viu o anúncio e o pré-anúncio. Ela, ao mesmo tempo, quando Jesus começa a exercer o seu ministério, ela vai com seus irmãos buscá-lo. Muitos achando que ele estava assim, louco. Outros acharam que Jesus estava endemoniado quando expulsou demônios. E outros, um charlatão da fé, como muitos outros haviam aparecido antes dele. E nós vamos ver que Jesus passa por estas humilhações sociais, humilhações de falta de reconhecimento pelo seu povo. E João vai tratar muito bem isso no seu evangelho, que diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. E aí nós vamos partir para o extremo, onde Jesus morre pelos nossos pecados, na morte mais cruel que o Império Romano construiu, onde a pessoa que era crucificado era considerado maldito, porque não estava entre os homens, e tampouco era recebido por Deus, estava levantado do chão, uma morte cruel, com cenas de tortura antes, e o culminar da humilhação, não só por causa das dores e do sofrimento, mas também por causa da própria humilhação pública, onde as suas vestes eram arrancadas, ele ficava semidespido, às vezes despido. Então muitas coisas envolviam a morte de cruz, e o nosso Senhor morreu e por último foi sepultado, como todos nós somos após a morte. E a afirmativa é que o Senhor desceu ao Hades. Nós não sabemos ao certo se ali é mansão dos mortos ou se ele desceu de fato alguns teólogos acham que ele desceu à mansão dos mortos e pregou àqueles que viveram antes de Noé e não tiveram o privilégio da mensagem da salvação. Mas o fato é que o Senhor Jesus foi sepultado de forma real, como todos nós. E hoje nós vale lembrar os estados de exaltação de Cristo, porque os estados de exaltação de Cristo começam sim também na sua morte. Porque quando Jesus morre, ele diz está consumado, e ele cumpre ali uma parte desta missão, né? E na sua ressurreição ele é totalmente glorificado quando ele ressurge
e é assunto aos céus, e senta à destra de Deus Pai, e governa todo o universo, todo o cosmos, e o Senhor reina sobre tudo e todos. Por isso que a afirmativa que o Senhor reina não só sobre a igreja, mas até mesmo os governos seculares terão que um dia curvar os seus joelhos e reconhecer e propagar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então, os estados de exaltação, ele quando também já é sepultado, ainda que ser sepultado é um estado de humilhação, mas também já é de exaltação. Lembre-se que Jesus nasceu numa manjedoura e agora Jesus é sepultado num túmulo de um homem rico, um túmulo cravado então numa rocha, novo, e ele é sepultado já como um rico, como um nobre. E quando ressurge de dentre os mortos, ressurge então como sendo aquele que tem poder sobre todas as coisas, e a morte que nos detém, que nos impede, que nos assola, que nos perturba, que nos traumatiza, que gera dores, as maiores dores que podem ser causadas em nossas vidas são justamente a dor da morte e da perca dos nossos entes queridos, os quais nós não podemos fazer nada para resgatá-los, trazer-lhes a vida novamente. Meus irmãos, diante disso, nós observamos que é muito comum na nossa jornada cristã nós abrirmos mão desses dogmas que devem envolver a fé cristã. Durante algum tempo a igreja pregou a ressurreição, mas depois, dentro daqueles que se diziam cristãos, alguns passaram a acreditar na reencarnação. Logo no texto que o pastor Bira leu aqui pela manhã, em 1 Coríntios, muitos irmãos logo no início começaram a duvidar da ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? Nós estamos ainda, é claro, como que perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e aí ele vai falar algo existencialista. Então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Viremos assim hamster, onde o único objetivo da nossa existência é ficar vivo, comer, nos reproduzir e pronto, porque não temos nenhuma outra esperança superior. Mas por causa então da nossa miséria, esta miséria que estava mesmo naqueles que tiveram um encontro visual e também ouviram e apalparam o Senhor, esta miséria, o pecado nos impede de ver e entender o Evangelho e permanecermos firmes nele. Só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus tem esta eficácia de fazer com que os santos perseverem. Porque se nós formos seguir somente a nossa intuição, observaremos o Evangelho só como uma loucura, e sem a ajuda do Espírito Santo tudo fica ininteligível. Tudo fica obscuro, e isso é notório após a ressurreição de Cristo, e eu os convido a observarmos em 3 pontos o fato de que Ele vive e reina. E esse aspecto precisa ser solidificado em nossos corações, e nós começamos justamente observando Lucas capítulo 24, versos de 1 a 7. Vamos, de 1 a 12, desculpem. Olha o que diz o texto. Lucas, olha agora a sua Bíblia. Lucas 24, de 1 a 12. Diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive, como orou o nosso irmão Wilton Souza? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia.
quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com elas estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Ele vive e reina, mas apesar do Senhor estar vivo e reinar, é comum aos cristãos esquecerem-se. É comum aos cristãos não lembrarem. Por isso estes dois anjos chegam para estas mulheres e a primeira coisa, e é o nosso primeiro ponto, é: lembrai-vos. Lembrai-vos. Existem muitos cristãos que estão vivendo o seu dia a dia e estão se esquecendo, mas vejam que os anjos chegam a estas mulheres e diz: lembrai-vos. Meus irmãos, as mulheres vão ao túmulo de Jesus em alta madrugada. Nós precisamos entender um pouco o cenário. Jesus é crucificado e diz, no verso 49, entretanto todos os conhecidos de Jesus e as mulheres, isso do capítulo 23, que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Diz que não só a mãe de Jesus, como nós vamos ver no Evangelho de João, ou também o próprio João estava ao pé da cruz, e outros discípulos, como nós vamos ver mais à frente, mas vejam que outros estavam de longe, observando, e o texto diz, entretanto todos os conhecidos. Jesus tinha sim muitos conhecidos, muitos parentes, muitos da sua família, e outros que eram amigos, outros que eram clientes. Lembrem-se que ele foi um carpinteiro. É claro que todos aqueles que conheciam a Jesus e estavam em Jerusalém naqueles dias, muitos conhecidos de Jesus, e também as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe as coisas. Jesus morre e ele vai ser sepultado às pressas numa sexta-feira. E lembremos que o dia judaico começa com a noite, com o pôr do sol. Então, naquela sexta-feira, com o pôr do sol, começaria o sábado. E no sábado nada poderia ser feito. Tanto é que as mulheres, ao verem o sepultamento de Jesus, elas seguem. E José de Arimateia, homem piedoso, membro do Sinédrio, que talvez não estivesse na reunião do Sinédrio, pois diz o texto que todos condenaram a Jesus e consideraram ele culpados. Mas José era um daqueles que esperava. E José, como rico, vai, e influente homem, socialmente vai então a Pilatos e pede o corpo de Jesus. Lembrem-se que o texto fala da morte de Jesus, que diz que por volta de meio-dia até as 3 da tarde houve trevas. E Jesus então depois falece. Então falta pouco tempo para então o sábado começar, e às pressas Jesus é retirado da cruz, é levado para o sepulcro e ali é sepultado por José de Arimateia. E diz o texto que as mulheres estavam só observando onde era o sepulcro. Verso 55 do capítulo 23. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram um túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mulheres piedosas que guardaram o dia de descanso judaico, que era o sábado. E diz então que no romper da madrugada, bem cedo, elas partem para o túmulo. E quando chegam lá, elas têm este visual de que o túmulo está aberto, a pedra havia sido removida, os guardas que estavam a vigiar as portas fugiram.
E 2 anjos então chegam para elas, e elas ficam estarrecidas, ao mesmo tempo que estão com medo, ao mesmo tempo que estão assustadas com aquela visão de 2 anjos, com suas vestes resplandecentes. Diz que elas ficam com os olhos baixados, mas eles dizem: olha, vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Lembrai-vos, ó igreja presbiteriana de Lapão, lembrai-vos. Meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus havia muitas vezes falado aos seus discípulos as coisas que haveriam de acontecer. Quem eram essas mulheres? Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, filho de Alfeu, e demais outras que estavam com elas, no mínimo 5. Nós sabemos que algumas não são citados seus nomes, por isso aparece o texto afirmando que as demais, estas mulheres, veem este túmulo vazio, mas ao mesmo tempo que elas veem, elas ficam estupefatas, elas não compreendem, elas têm sim receio, elas têm medo, mas os anjos dizem: lembrai-vos. Ah, meus irmãos, lembrai-vos. Vejam que quando nós lemos alguns textos, e nós poderíamos ler estes textos nos evangelhos sinóticos, mas eu vou ler só no texto de Mateus, para que os irmãos entendam o que estes anjos estão falando para estas mulheres. Em Mateus capítulo 16, verso 21, nós encontramos: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Jesus já havia dito o que iria acontecer. Quando nós lemos Mateus capítulo 17, versos 22 e 23, nós encontramos o seguinte: reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Quando nós lemos Mateus capítulo 20, versos 17 e 19, nós encontramos: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressurgirá. A mensagem já havia sido dita, mas vejam, meus irmãos, que sem a operosidade do Espírito de Deus, presente ali em Cristo, depois da sua ausência, a vinda do Paráclito, sem que haja uma intervenção divina, não há como lembrar-se. É por isso que nós temos que ter compaixão deste mundo que jaz no maligno, porque as pessoas estão cegas, as pessoas não entendem o Evangelho, as pessoas têm os seus corações e as suas mentes empedernidas, estão como pedra, não conseguem enxergar. Somente o Espírito, a palavra que vivifica, pode trazer a estas pessoas o conhecimento do Evangelho. Vejam que discípulos, homens e mulheres que ouviram de Jesus, que ele padeceria, que ele ressuscitaria, porque assim cumpria. Estas pessoas se esqueceram. Lembrai-vos. Lembrai-vos. Meus irmãos, a nossa fé é testemunhal. Ela não parte da especulação religiosa. Ela está firmada na palavra escrita, nas profecias, mas também na palavra de Jesus. E Jesus falou todas estas coisas aos seus discípulos e eles esqueceram. É assustador nós vermos que Jesus, e aqui há quem diga que o Evangelho é preconceituoso,
As primeiras testemunhas escolhidas por Deus são mulheres que não tinham o seu testemunho como sendo digno. E isso é vivenciado neste momento por elas. Elas veem, e diz o texto que logo depois estas mulheres que são chamadas para testemunhar, então diz o texto do capítulo 24, logo mais à frente, que diz que elas lembraram. Diz o verso de número 8, então se lembraram das suas palavras. E ao se lembrarem, dizem que elas, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, não mais aos 12. Judas não está mais entre eles, e anuncia aos 11, e também aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Era então Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. E eles, tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Lembrai-vos, ele vive e reina. Lembrai-vos. Eles duvidam, e Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Ele vive, lembrai-vos. Em segundo lugar, ele vive e reina, ó nécios e tardios de coração. Ele reina, ele vive, ele está à direita de Deus Pai, ele está no trono, ó nécios e tardos de coração. Olha o que diz o verso seguinte, os versos seguintes, do capítulo 24, do verso 13 em diante. Deixa eu olhar o tempo. Olha aí a sua palavra, a sua Bíblia. Capítulo 24, verso 13 em diante. 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, lembre desse nome, Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Decepção, frustração. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o
Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, ele vive e reina. Nécios e tardos de coração. Os discípulos no caminho de Emaús, nós não sabemos que eram dois, não sabemos os nomes desses dois discípulos, mas sabemos o nome de um deles, Cleopas. É bem verdade que também não sabemos ao certo aonde fica Emaús, mas Lucas diz que ficava a 66 estádios de Jerusalém, por volta de 11 quilômetros de Jerusalém. E aí diz que Cleopas começa a falar e diz que ignora o fato daquele homem estar em Jerusalém e não saber as últimas notícias. E ele começa a discorrer sobre os fatos. Inclusive, eles discorrem sobre a ida das mulheres ao túmulo. E eles discorrem também sobre a ida de alguns discípulos também ao túmulo e que constataram que o túmulo estava vazio. Meus irmãos, nós não sabemos ao certo quem era Cleopas, e não sabemos também se Cleopas não é o mesmo Clopas, que é citado em João capítulo 19, verso 25, do qual a mulher se chamava Maria e estava quando da crucificação de Jesus. Evangelho de João capítulo 19, verso 25. Se de fato Cleopas e Clopas forem as mesmas pessoas, o outro discípulo era a esposa de Cleopas. Não é estranho notar que eles vão para uma casa. Não é estranho notar que eles vão jantar. Não é estranho notar que Cleopas é o que fala, provavelmente o homem da casa. É claro que isso nós não podemos ser dogmáticos, não estamos afirmando que assim o foi. Mas o fato é que, vejam que estes irmãos se frustram. Quem sabe uma família que esteve seguindo ao Senhor, se Maria, esposa de Clopas, for a mesma de Cleopas, então ela esteve no período da crucificação e foi uma das Marias que acompanhou o processo de crucificação de Jesus. Mas deixa o texto entender que se foi, ela não estava junto com as outras mulheres quando foram ao sepulcro. Talvez porque com a morte de Jesus e a passagem do sábado, havia uma frustração das expectativas. Eles veem Jesus como um profeta. Eles veem Jesus como um varão exemplar. E veem como Judas a expectativa de que Jesus fosse um líder político que viesse então redimir o povo de Israel politicamente, expulsar os romanos, se tornar um rei e governar e fazer do povo de Israel um povo próspero. E Jesus então vira para estes dois discípulos, que nós não sabemos se era um casal ou se dois irmãos. Mas o fato é que Jesus vira para estes e diz: nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Meus irmãos, este era o erro dos escribas, era o erro dos fariseus, era o erro dos fariseus. Era o erro de descrer na revelação da palavra ou desconhecer.
Por isso Jesus diz: errais, não conhecendo as sagradas escrituras. A igreja presbiteriana sempre teve a fama de que nós, crentes presbiterianos, somos conhecedores da Bíblia. Mas nós vemos que há uma infantilidade, uma ignorância em muitos de nós. E meus irmãos, quando nós vemos outro ambiente cristão, o dominante no nosso país, nós vemos quão ignorantes as pessoas são acerca da revelação. Vejam que Jesus começa então a discorrer sobre todo o Antigo Testamento. Algumas igrejas cristãs chegaram ao ponto de acharem que o Antigo Testamento não era mais útil, porque ao pregar sobre a graça, pensam que a lei anula a graça. Pelo contrário, Jesus disse que não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Vejam que ele começa a discorrer aqueles irmãos, diz o texto, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Em todas as escrituras. E ele começa a falar para aqueles irmãos e vai falando, e diz, depois que eles reconhecem Jesus, que o coração lhes aquecia, porque eles ouviam a sua palavra. Mas é muito mais do que a voz de Jesus, é justamente a exposição da palavra do Antigo Testamento, da lei e dos profetas. Ao ponto de que quando Jesus finge que vai embora seguir viagem, eles pedem que ele permaneça, como que com muita sede de ouvir mais da palavra, compreenderem mais daquilo que não compreendiam, porque estavam buscando um Jesus, um líder social, e não o Salvador, como as Sagradas Escrituras sempre apresentaram. Meus irmãos, não existe reino terreno. O reino de Jesus Cristo é universal, mas também é cósmico, é em todo o universo. Então passa por todas as gerações, passa por todas as formas políticas, passa por todos os governos, passa por todos os ordenamentos sociais. Nós muitas vezes pensamos que Cristo não reina no ambiente entre os islâmicos. Nós que somos ocidentais, que vemos uma mulher usando uma burca, ou qualquer outro hábito fora, mas Jesus está reinando. Com isso, nós não estamos dizendo que ele está salvando a todos, mas o seu reinado é eterno, porque ele vive e reina, e ele chama aqueles irmãos, então, de nécios e tardos de coração. Meus irmãos, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres que estudamos sobre agricultura, estudamos sobre as matérias curriculares das escolas, das universidades, nós que tentamos entender economia, nós que nos esforçamos para tocar instrumentos, ou para ler, ou para escrever, são tantas habilidades humanas, boas, necessárias, mas não podemos nos esquecer que o conhecimento das Sagradas Escrituras tem a primazia, porque elas e nelas contêm as palavras de vida eterna. Nelas nós encontramos a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso Jesus diz àqueles discípulos: ó nécios e tardos de coração. Não seja nécio, não seja tardo, seja diligente em conhecer as Sagradas Escrituras, não culpe terceiros. Se o pastor, eu, o pastor Biro, o pastor Roberto não conseguimos pregar, corra atrás. Procure nas redes sociais, procure no YouTube, procure comentários. O tanto de PDF que existe aí de graça. Busque conhecimento, busque sabedoria, com afinco. Conheça tudo sobre a sua fé, aquilo que o Senhor tem prometido para você e para mim. Não sejamos nécios, nem tardos de coração, porque aqueles que são tardos de coração e nécios são facilmente desanimados, são facilmente corrompidos. E nós sabemos que nos nossos dias existe um evangelho que sempre tenta corromper a fé dos fiéis, porque o próprio Satanás tem este desejo, se possível, desviar até mesmo os eleitos. Em terceiro e último lugar, caminhando já para o fim,
Ele vive e reina, porque estáis perturbados. No capítulo 24, diz, após a chegada dos discípulos da estrada de Emaús, que retornam a Jerusalém à noite, 11 quilômetros, e se for um casal, imagine, um casal, 11 quilômetros à noite, vindo para Jerusalém. Quando chegam lá, tem a notícia de que Jesus ressuscitou, já havia aparecido a Simão. Então os dois contaram o que lhes havia acontecido, no verso 35, e diz no verso 36, falavam ainda estas coisas. Eles ainda estavam falando, testemunhando, tudo muito quentinho, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados. Preste atenção, meus irmãos. Não era mais para ter surpresa, não era para ter temor. Mas eles surpresos, porém surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. E diz o texto, mas ele lhes disse, Jesus, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, eu sou, eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E nós sabemos que neste contexto, Tomé, que disse que só acreditaria nesta forma, toca-lhes as chagas para que creia. E o texto continua, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, agora vejam que trata outros sentimentos. A princípio é o de surpresos e atemorizados, agora ao verem, tocarem, não sei o que fizeram, mas por certo eu pularia no Senhor, abraçaria, porque o Senhor não foi alguém que esteve quase morto, ele morreu, mas estava vivo, totalmente forte, ereto, não estava se arrastando como alguém sai de um hospital ou depois de ser espancado. Estava ali o Salvador, todo soberano, porque ele vive e reina. Mas agora diz que o sentimento é que eles, por não acreditarem, eles ainda era algo que ainda estavam como que estarrecidos por causa da alegria. Agora estava mudando o sentimento, estavam alegres e estando ao mesmo tempo cheios de admiração, porque é algo singular. Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Meus irmãos, Igreja Presbiteriana Lapão, vós que credes na ressurreição, ele vive e reina, por que estáis perturbados? Eu não vou mentir para os irmãos que na eleição passada, por causa dos lados que tomamos, muitas vezes nós ficamos perturbados. Os que voltavam em A, diziam, se A permanecer, vai acabar o mundo. Os que votariam em B, e B aqui é A, B, C, D mesmo, né? Teve vários candidatos. Achavam que se B entrasse, o mundo iria se acabar. E é muito comum, lembrem-se dos nossos pais. Adão e Eva, que quando foram expulsos do Éden, tiveram que granjear o solo, tiveram que lutar contra a morte, a primeira morte dos seus filhos, onde Abel é morto por Caim. Depois eles vão ver o desvio de Caim. Depois nós vamos ver a humanidade sofrendo. Meus irmãos, desde quando nossa espécie saiu do Éden, nós vivemos lutando cada dia para sobreviver. O preservar a nossa espécie é algo extremamente difícil. Nós lutamos contra tantas coisas, e o mais recente que não pode ser esquecido, uma experiência que para muitos, como muitos viveram até cerca de 30 e alguma coisa, 35, sei lá quanto foi, né? Marcou uma geração.
Outros que viveram também, de 70 e poucos, que tiveram que ir embora em Êxodo. Como aqueles discípulos lá no Egito, escravizados por mais de 400 anos. São experiências marcantes e nós não podemos ignorar. Os nécios que ignorem, nós não podemos ignorar que vivemos um período muito conturbado e louco na pandemia. Desespero para ficar vivo. Desespero para salvar os nossos, desespero para manter uma ordem social, desespero para manter uma economia, desespero para distribuir renda, desespero para descobrir o que era aquilo, desespero para evitar, desespero para conviver com a dor, desespero para conviver com os traumas. Essa geração que passou aí, no mínimo 2 anos sem pisar numa escola, os pequenininhos, nós não sabemos os impactos disso. E é claro que todos os dias, meus irmãos, nós nos atemorizamos. Todos os dias é uma coisa nova. E depois que eu fiz 40 e agora eu já estou com mais de 50, estou entrando em 56. Todo dia uma coisa nova. Eu estava ali louvando. E aí começou a doer o joelho esquerdo. E eu pensei, deve ser o frio. Eu vi os idosos dizer que frio, né? Dói os ossos. Não vos atemorizeis. Paz seja convosco, porque estáis perturbados, ó igreja de Lapão, o vosso Salvador vive e reina. Amém. Ele tem poder sobre a morte. Quando nós temos uma feridinha, qualquer feridinha, nós dizemos que toda bate ali e dói. E aí nós vamos ver Jesus dizendo a Tomé, enfia o dedo, volta aí, onde é que você quer tocar? É nas feridas das mãos, dos pulsos? Ou é aqui ao meu lado? Ah, eu creio, Senhor. Tu crês porque agora vês? Mas bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Adão e Eva. Foi assim com Noé. Foi assim com todos os profetas, foi assim com os patriarcas, foi assim sempre com o povo de Deus. Eles não viram, mas creram, e Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Mas é assim conosco também. Quando nós nos lembramos que Jesus morreu por nós e no domingo, um domingo como hoje, o Senhor ressuscitou e vive e reina. Portanto, igreja presbiteriana de Lapão, porque estáis perturbados? Quando as tribulações vierem, quando as pelejas, as dúvidas, as inseguranças, lembremos disso, aquele que vive está conosco, aquele que vive, ele está conosco. E quando é assunto aos céus, nós falamos muito da ressurreição e nos esquecemos de falar da ascensão. E quando Jesus é assunto aos céus, que vai acontecer logo mais à frente, quando nós lemos aqui o verso 44 em diante, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Igreja presbiteriana de Lapão, lembre-se, porque estáis perturbados. Veja que estes homens receberam o Espírito Santo de Deus. O Espírito, quando Jesus é assunto aos céus e senta à destra do Deus Pai, que vai ser depois revelado isso muito claro, quando Estevão está sendo apedrejado. Numa igreja perseguida a princípio pelos judeus, diz que Estevão vê Jesus Cristo sentado à destra de Deus Pai, com todo poder, honra e glória, todo majestoso. As pedradas, as tribulações, não lhes tirava a paz. E diz o texto, que o Senhor, ao prometer o seu Espírito Santo, mostra para a sua igreja a sua principal missão.
E eles cumpriram essa missão muito bem. Morreram por causa desta missão. O reverendo Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, ele diz que uma das maiores provas da ressurreição de Cristo é que ninguém tem coragem de morrer por uma mentira. E os discípulos se entregaram por isto que não era mentira, era uma verdade. Se entregaram, eles não se perturbaram, eles tiveram coragem, porque estáis perturbados. Ao descer o Espírito Santo sobre estes homens e estas mulheres, eles foram testemunhas. Por isso o Evangelho chegou em Lapão. Paz seja convosco. Ele vive e reina. Meus irmãos, concluindo, ele vive e reina. Lembrai-vos então. Lembrai-vos. Quando tiver insegurança na faculdade, ou nas crises emocionais, ou nas dificuldades financeiras, ou nos abalos de saúde, numa divergência conjugal, num governo, não importa qual seja, difícil, num período sem chuvas ou escassez, não importa, lembrai-vos. Lembrai-vos. E enquanto vocês se lembram e eu me lembro e nós nos lembramos, não sejamos nécios e tardos de coração. Vamos nos apegar à palavra, à igreja, à comunhão dos santos, às orações, diz o próprio texto do capítulo 24. Que estes irmãos então estavam em oração. Olha, vejam, verso 50 em diante. Então os levou para Betânia e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, isso não quer dizer que tenha sido imediato, e isso foi depois de 40 dias. O Senhor aparecendo aos seus, convivendo com os seus, comendo com os seus, aparecendo a muitos. Diz que aconteceu enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles adorando, vejam que bem diferente daquele comportamento dos discípulos de Emaús, que achavam que ele era um profeta, um varão justo, mas não Deus. Agora diz que adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Mas não só no templo, mas também havia um cenáculo, uma parte alta, um primeiro andar, onde eles se reuniam. E foi lá onde o Espírito Santo desceu sobre eles. Então não deixemos de congregar, porque a sua e a minha missão hoje não é criar roteiros, não é criar histórias, não é inventar modas. Ninguém aqui é estilista, a não ser que seja alguém que esteja fazendo faculdade de estilista, né? Estilismo. Nós não somos estilistas, nós não temos que inventar moda, nós somos testemunhais. E da mesma forma que estes irmãos testemunharam, o Evangelho chegou até nós, e nós, pela graça, somos mais bem-aventurados porque não vimos e cremos. Nós precisamos permanecer, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, testemunhando. Aqui está, assim está escrito: o Cristo havia de padecer e ressuscitar, verso 46, dentre os mortos, no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois minhas testemunhas, vós sois testemunhas destas coisas. Eu queria que você batesse no peito, se você já nasceu de novo, sem orgulho, e dissesse: eu sou uma testemunha. Eu sou uma testemunha. Como é que a geração futura vai ser salva? Pelo seu testemunho, pelo meu testemunho, pelo nosso testemunho, porque Ele vive e reina. E porque você e eu temos a facilidade de não nos lembrarmos, de sermos nécios e nos perturbar. Mas é promessa do Senhor que o seu Espírito habitaria em nós e nos consolaria. E nos diria todas as coisas que devemos fazer. Ontem eu ia para a casa de Luciana, antes de ontem, e um ambiente bem desconhecedor do Evangelho, dos pais. Ainda não, tem não, é dos pais. A casa dela é aqui na rua Avenida Brasil, ali 35. E desceu aí. E aí,
Eu ia, meu Deus, me ajude para eu não perder a paciência. Quando eu ver coisa errada, me ajude para eu não calar. Igual Paulo andando em Atenas. Ó Deus, me ajuda quando eu ver a idolatria, quando eu ver a coisa. Me ajuda a bebeção, que às vezes não vai na sexta, mas no sábado cai de pau. Né? Me ajuda. E isso dirigindo o carro, né? Ó Deus. E aí pensava, se disser isso, eu vou dizer isso. Não. Olha, se acontecer isso, eu vou assim. Não, Deus, oh, me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E aí, na hora que chegou, na hora do almoço, eu tinha ajudado, eu disse, vou ser um mecânico. Cheguei lá, tinha que mexer o vatapá, eu fui mexer o vatapá. E Deus já começou a me abençoar, irmão Antônio. Eu passei 45 minutos com minha filha lá, né? Ela resolveu mexer o vatapá, eu segurando a panela, só nós dois. Tem muito tempo que eu não fico com minha filha. Tive uns bate-boca, uns arranca-rabo. E no vatapá ali, ó, né? Eu ali prosando, de vez em quando brincava, de vez em quando. Aí depois que chegou a hora do almoço, a filha mais velha, a irmã de Luciana, disse, pastor, venha cá, venha orar. Eu disse, obrigado, Senhor. Porque as oportunidades são levantadas pelo Senhor. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos testemunhas. Sabe por quê? Porque nós somos as cartas vivas de Cristo. E aí Jesus cita Isaías 53, de 1 a 12 e Oséias 6, 2. Eu vou ler só Isaías. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Isaías 32, 15. Então, o deserto se tornará em pomar. E o pomar será tido por bosque. 12 homens. Um trai. Outros se convertem. E eles pregam. O Império Romano rui. Porque os crentes não querem adorar a César, ao imperador. Não teve coliseu, não teve perseguição judaica, não teve nada. E a igreja do Senhor Jesus Cristo só crescendo e se espalhando. E vidas sendo transformadas, das quais eu, pastor Bíblia já deu testemunho dele aqui. Pastor Roberto recentemente pregou dizendo, olha, às vezes eu luto contra o pecado e caio. Mas nós somos estes que estávamos como sem nenhum fruto. Nós que éramos estéreis, nós que éramos secos, nós que estávamos sem vida. Mas ao descer o Espírito de Deus sobre nós, lá do alto, então o deserto se tornou pomar. E quando Deus vai trabalhando cada um, vejam que o pomar será tido por um bosque. E quando eu olho para cada um aqui e vejo vidas transformadas, lares salvos, pessoas cheias de dons que Deus distribui, pessoas que eu não conheci hoje, amo tanto e sou tão amado. E o pastor Bira, que tem mais tempo aqui do que eu, que o diga, vocês que convivem aqui na comunidade, nós temos defeitos, nós temos falhas, nós temos iniquidades, mas foi justamente por isso que Jesus veio nos salvar. Portanto, meus irmãos, vejam que a promessa é, sejam minhas testemunhas, vós sois minhas testemunhas, vós sois testemunhas destas coisas. Nós somos provas vivas das transformações que Deus fez por meio da morte e ressurreição de Cristo na nossa vida. João Calvino diz, sendo assunto ao céu, ele subtraiu sua presença corporal de nossa vista, não para que cessasse de estar com seus seguidores, que ainda são peregrinos sobre a terra, mas para governar o céu como a terra mais imediatamente por seu poder. Dessarte, essa era a mensagem dos irmãos. Atos 3:15. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Eu ando, quem observar muito, ou na embasa ou na rua, eu ando ficando meio doido. Todos os dias eu olho para as nuvens várias vezes.
Digo, será que é hoje? Olho a beleza das nuvens e fico pensando, será que vem por cima? Será que vem do lado? Num dia nublado eu digo, e agora? E eu fico olhando. E eu gostaria de concluir com uma frase minha. Para você que crê que Jesus vive e reina, olhai para as nuvens. Todos os dias, olhai para as nuvens, com os pés no chão. Atos capítulo 1 vai dizer isso. Os irmãos estão olhando para as nuvens. E dois varões, como no dia da ressurreição, chega até eles e diz, ó varões, por que vocês estão olhando aí para as nuvens? Aquele que foi, da mesma forma que foi, ele virá. Então a igreja tem uma missão de ser testemunha. Nós não podemos ficar vivendo olhando para as nuvens. Nós olhamos para as nuvens, alimentamos a nossa esperança. Porque ele vive e reina. E nós como igreja, igreja do Senhor, corpo seu, com os pés no chão, pelejamos pelo seu reino e pela sua causa. A Deus toda honra, glória e louvor. Jesus e voltará. Aleluia. Reverendo, Deus seja louvado. Amém, queridos. Eu fico a me perguntar o porquê que ainda nós não estamos avançando tanto e ao mesmo tempo tem a resposta. Porque nós não estamos nos lembrando do que está escrito. Lucas deixa isso muito claro. Quando fala no capítulo 21, 10 e 11. Está escrito. Nos últimos dias era rumor de guerra, morte, fome. Aí a gente quer resolver o problema do mundo, se Jesus disse que não tem como resolver. Não é o pastor Bira, não. A gente pode paliar, mas tem coisas que a gente não vai resolver, está escrito. Amém? Nenhum governo humano vai resolver, está escrito. Guerras, rumores de guerra e fome, peste, está escrito. Não tem como resolver. Eu vi um vídeo ontem, até mandei para o pastor Luciano para ele ver os irmãos no lado aqui do Iraque. O islamismo tomou conta da cidade, os cristãos estão se refugiando nas cavernas, mas muitos não conseguiram. Eles abriram um buraco bem grande com a máquina e botando os crentes para pular e atirando na nuca. Pá. Um buraco fundo já estava quase na boca de crente. Missionários, pastores, mulher de pastor, filho de pastor, servos missionários, servos do Senhor, morrendo. Eles atirando na nuca, brincando, tiro ao alvo. E eles estão lá, pregando o evangelho, sendo testemunha. E a gente está aqui, se conformando em sentar num banco. A gente está aqui, nas redes sociais, brigando, discutindo, falando de quem é bom e quem é ruim. Quando, na verdade, nós deveríamos era testemunhar de Jesus e viver apaixonadamente por Jesus. É disso que nós precisamos. É disso, irmãos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. A gente precisa voltar realmente, é viver Cristo. O resto é confusão. Amém? Eu fico triste, eu confesso para vocês que meu coração dói quando eu vejo pessoas cristãs mais empolgadas com as coisas seculares do que com o evangelho, que com as coisas de Deus. Isso me entristece muito. Infelizmente, a igreja evangélica hoje, ela se empolga mais com as coisas seculares do que com Deus. A gente precisa se empolgar com as coisas de Deus. Vamos nos apaixonar por Jesus. Vamos nos empolgar com Jesus. Vamos nos empolgar com o evangelho. Vamos nos empolgar com a vida que chega e fala, olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar, vamos pedir a Deus graça, misericórdia. Olha que palavra abençoadora. Lembrai-vos. Não sejam nécios. E para que perturbar?
Sua esperança é o Senhor. Não se perturbe. Tudo que Deus tem para mim e para você, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Independente das lutas, das adversidades. Amém? Há um canto que diz, nós somos do nosso amado, e o nosso amado é nosso. Nós somos de Jesus. Coloca a sua vida diante do Senhor. Lembrai-vos, Apocalipse 2,5, lembrai-vos. Onde foi que você caiu? Lembra onde foi que você esfriou? Lembra onde foi que você deixou de se empolgar para o Evangelho? Traz a memória aí. Lembrai-vos. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Meu irmão, minha irmã, lembra qual foi o dia que você deixou de amar a palavra, de orar, de ler a Bíblia? Qual foi o dia que você passou a não ter desejo de congregar? Lembra desse dia, peça perdão ao Senhor, diga, Senhor, de hoje em diante eu quero que seja diferente. Ressuscita no meu coração os sonhos do Senhor para a minha vida, no nome de Jesus. Meu irmão, essa palavra é muito desafiadora que nós acabamos de ouvir. E nós não podemos sair daqui sem tomar uma decisão. Uma postura radical. Quando você se empolga com a cerveja, com a festa, com o mundo, com o carnaval, com o São João, quando você se empolga com os prazeres dessa vida, é porque você não está lembrando de Jesus, da palavra. Está sendo nécio, não está sendo sábio. Está deixando o coração se perturbar com os prazeres da carne. E eu gostaria de orar nesse momento por você. Essa palavra foi muito desafiadora para o meu coração. Creio que para você também. Não se esqueça. Ore ao Senhor. Eu não vou constranger você e chamar você aqui à frente. Mas aí mesmo, no seu lugar, fala com Deus. Deus tem misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus amado, porque o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não permitas que tenhamos memória curta. Deus, traz à nossa memória todos os dias, em todos os momentos, aquilo que o Senhor fez por nós, o teu sofrimento, Deus, a tua morte. Traz à nossa mente que a esperança está viva, ela morreu, mas ela ressuscitou, é Jesus. E eu te peço nesta manhã, Deus, em nome do Senhor, acende no nosso coração a chama que um dia brilhou, em nome de Jesus, renova-nos, restaura-nos, vivifica-nos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. E traz alegria no nosso coração a todo instante, a alegria da salvação, a alegria, Deus, de viver para ti no nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar. Uns avisos rápidos aqui. Lembrando que semana que vem é o nosso 98 anos. 98 anos da Igreja Presbiteriana de Lapão. Você faz parte desta história. Sexta-feira, às 19 horas, nós teremos o primeiro culto. No sábado, às 19, idem. No domingo, às 9 da manhã, a escola dominical. E aquela foto com todo mundo, com quem tem a camisa e quem não tem. Se você não adquiriu a camisa nova, venha com a anterior, não tem problema. E à noite, o encerramento do culto de celebração. Estará conosco o pastor Alcides. Amados, essa casinha aqui é o seguinte. Eu não estava fazendo isso, depois veio essa ideia. É interessante, ninguém vai para um aniversário sem levar um presente. Eu não vou não, que eu não vou levar sem presente, eu não vou, que eu não sou carudo, não é assim? Mas os crentes vêm para a igreja e não trazem um presente para aniversariante. Então, essa casinha aqui é para você trazer um presente e colocar aqui, para o aniversário da igreja, tá bom? Nós vamos ornamentar a igreja, vamos fazer muita coisa aqui, ficar bonita a igreja, são 98 anos da Igreja Presbiteriana. Então traga o seu presente em oferta e coloque naquela casinha. Não tem nada a ver com dízimo, dízimo é lá, que é específico. Se você achar que a igreja merece um presente, você coloca ali. Se, como aqui, está bem fininho aqui, não dá para botar o que você vai trazer, você pode passar direto para o tesoureiro, porque o pacote vai ser grande do presente, não cabe aqui, você pode dar para o tesoureiro, ou pega o Pix da igreja e fala, olha, Pix, oferta para o aniversário, ok? Nós já estamos fazendo algumas coisas exatamente para no centenário a gente
nos 100 anos a gente está com tudo aqui bem mais bonito, tá bom? À noite, às 19 horas, o culto de celebração. Lembrando os irmãos, quarta-feira tem culto, muitos irmãos não estão vindo, tá bom? Pastor Alcides gosta de galinha caipira. Quem tiver uma galinha caipira pode trazer já matadinha, tratadinha, cortada. E eu vou pegar carona com o pastor Alcides para comer essa galinha também, tá bom? Vamos orar já pelo café da manhã. Temos um café ali, delicioso. Já sei que tem mocotó, tá bom? Tem para todo gosto. Então, à noite, traga alguém. Nós vamos também trazer uma palavra sobre a ressurreição, sobre esse dia tão importante e todos os dias. Vamos ficar de pé, encerrar com a bênção apostólica. E todos lá para o salão, tem um café ali para a gente degustar, bater um papo, tá bom? Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do doce Espírito e um domingo de paz repouso sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e sempre. Amém. Quinta-feira à tarde nós vamos fazer um mutirão para dar uma geral na igreja. Quem puder vir, venha, homem, mulher, jovem. Quinta à tarde, à noite eu reforço o aviso.